Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levastes, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, nós contemplamos alguns elementos que fazem parte do encontro pessoal com Deus, o encontro pessoal com Cristo. Por isso que nessas passagens da ressurreição nós vemos justamente isso, aquilo que é a experiência que nós tivemos com o próprio Cristo. Aqueles discípulos têm uma experiência com Jesus ressuscitado, assim como nós também temos essa experiência com Jesus ressuscitado. E é essa experiência que nós vemos justamente acontecendo de forma muito sutil, mas muito verdadeira na nossa vida. Quando nós olhamos o texto sagrado de hoje, nós vamos ver que o primeiro efeito, ou podemos dizer, a primeira manifestação de Jesus Cristo ressuscitado, desse encontro pessoal com Jesus ressuscitado na nossa vida, é uma experiência do céu, uma experiência do paraíso. Por isso que, se nós olharmos o texto sagrado, Maria vai no túmulo, chegando ao túmulo, ela vê a pedra rolada, o túmulo aberto, e ali vai encontrar 2 anjos sentados, um à cabeceira e o outro onde ficava os pés de Jesus. Veja que aqui nós temos uma imagem que remete-se lá ao livro do Gênesis, no capítulo 3, onde Deus, quando expulsa o ser humano do paraíso, ele coloca 2 querubins para guardar a porta da árvore da vida. Ou seja, aqui nós vemos que a ressurreição de Cristo reabre o paraíso para cada um de nós. Por isso que a primeira experiência que nós temos no encontro pessoal com Cristo é essa experiência do paraíso, essa certeza do céu, essa certeza, essa convicção de termos um verdadeiro sentido para a nossa vida. E por isso que nós vamos realmente tendo essa motivação interior, essa moção interior para ir ao encontro de Jesus Cristo, para se colocar a serviço, para fazer essa predisposição para fazer a vontade de Deus. Depois nós temos a segunda manifestação, essa segunda experiência. Se nós olharmos bem, nós vamos olhar no texto sagrado e vamos encontrar ali algo bem interessante. Jesus, ele vai encontrar com Maria, e essa experiência que Maria tem com aquele homem que para ela era o jardineiro daquele lugar, daquele jardim,
ela vai querer ir ao encontro do Senhor. Mas veja que quando o Senhor fala o nome dela, Maria, ela reconhece o Senhor. Ela não reconhecia a fisionomia, mas quando Jesus ele chama ela pelo nome, ela reconhece, porque o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. Ele as chama pelo nome e as ovelhas o seguem. Por isso que Maria, ela, quando Jesus chama o nome dela, ela reconhece quem está chamando. Assim também é a nossa vida, porque quando nós temos esse encontro pessoal com Deus, nós nos sentimos chamados. Nós não só temos essa experiência do céu na terra, desse paraíso aberto novamente para cada um de nós, mas nós também temos essa experiência do chamado. Por isso que nós queremos, depois desse encontro pessoal, nos colocar no seguimento e vamos abandonando a vida velha para viver uma vida nova e vamos adentrando nesse discipulado e vamos começando a participar da vida de Cristo e também da sua missão de salvar almas para o reino dos céus. E essa é uma experiência real e verdadeira que acontece em nossa vida. Por isso que nós precisamos sempre atualizar esse encontro pessoal com Deus, esse encontro pessoal com Cristo. Porque na medida em que nós vamos atualizando esse encontro pessoal, a obra de Deus vai se realizando na nossa vida, porque nós vamos dando liberdade para que o Espírito Santo em nós possa nos motivar, fortificar, alimentar a nossa fé, o nosso ânimo, para permanecer perseverantes no caminho. E depois, por fim, nós temos uma terceira experiência que acontece nesse primeiro encontro com Cristo, que é manifesta lá no final do Evangelho, quando Maria vai ao encontro dos discípulos, dos apóstolos, e vai dizer: eu vi o Senhor. Essa palavra de Maria aqui tem a ver também com o texto sagrado lá do Antigo Testamento, do livro de Jó, porque Jó, no final do livro, depois daqueles discursos com aqueles homens, com a sua mulher, Jó vai dizer uma frase muito bela, e ele vai dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir, agora eu vejo. Quando Maria fala eu vi o Senhor, ela está querendo realmente manifestar justamente isso, né? Porque ela ouviu falar muitas coisas sobre a ressurreição, ela ouviu aquela pregação de Jesus Cristo, mas agora ela viu verdadeiramente, ela teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. Por isso que nós precisamos também entender isso. No encontro pessoal com Deus, nós alcançamos essa grande graça de tocar Deus com aquilo que são com os nossos sentimentos, com as nossas capacidades sensitivas. Deus ele nos dá essa experiência da sua corporeidade e nós sentimos a sua presença e nós vemos a obra dele acontecendo diante dos nossos próprios olhos, porque uma vez que esse encontro pessoal ele manifesta uma graça no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, isso gera uma purificação interior. E essa purificação interior nos proporciona ver a Deus, contemplar a presença de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos, dia após dia, ir alimentando e renovando, atualizando o encontro pessoal com Deus. Porque uma vez que nós atualizamos esse encontro pessoal com Deus, nós sempre estaremos motivados a permanecer no caminho. Estaremos sempre, cada vez mais, animados para ir ao encontro
de Jesus Cristo, para que nós possamos aprender a reconhecê-lo, para que nós possamos se sentir chamados por Ele, para que nós possamos ter essa experiência do céu já aqui nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.